dar uma olhada e a gente vou espelhar a tela pra gente fazer o exercício. Bom, pessoal, é o seguinte, hoje de manhã eu resolvi essa questão e essa outra aqui com o pessoal da manhã. Aqui tá a solução, certo? Eu tinha pensado em fazer uns comentários dessa solução com vocês agora de noite, só que eu achei melhor a gente tentar fazer pelo menos duas questões do que ficar muito tempo aqui nessa questão em específico, já que tem um vídeo da aula da manhã onde eu faço todo o passo a passo, certo? Aí para a gente não ficar tão limitado a poucas questões, eu vou só mostrar aqui para vocês mais ou menos. Isso está no SIGA, certo? E hoje de tarde eu fiz essa com o pessoal da tarde. Só lembrando, né? Eu fiz toda a montagem da questão e o cálculo final é para ser feito em casa, ser feito logo depois. Aqui está no sistema inglês nessa questão, né? Então a ideia era que trabalhasse com o sistema inglês, mas como toda a montagem foi feita assim, em função das variáveis do problema, pode ser simplesmente os alunos, quem quisesse, poderia substituir isso aqui para fazer a conversão para o sistema internacional e resolver como se fosse uma questão do sistema internacional, né? Mas a ideia é que fosse feito no sistema inglês mesmo, para praticar a questão de conversão, de unidade, essas coisas. Então fica essa informações aqui para vocês. Tem todas essas. Essa aqui foi a maior, né? Que teve que usar dois slides. Essa outra questão aqui, um pouquinho do cálculo inverso do que a gente está acostumado a fazer, utilizando a equação do somatório aqui do fluxo da quantidade de movimento. Essa outra também, já aqui a gente já entra um pouco no conceito de manometria para poder resolver. E por fim, a gente tem mais uma questão aqui que a gente brinca um pouquinho com Bernoulli e manometria ao mesmo tempo. Então, deixa eu só. Vamos ler aqui a questão, né? A gente tem um piezômetro e um tubo de pitot, são colocados num duto de água horizontal de 3 centímetros de diâmetro e alturas das colunas de água medidas são de 20 centímetros no piezômetro e 35 no tubo de pitot. Determina a velocidade no centro do tubo. Então, basicamente, uma situação, problema foi bem breve, né, no enunciado. Basicamente, o que é que a gente tem, pessoal? A gente vai ter aí, tem um tubo, né, de 3 centímetros de diâmetro. Então, imagino que aqui seja uma das paredes do tubo. Tentar desenhar da melhor forma possível aqui para a gente entender melhor. Aqui uma parede e aqui a outra parede do tubo. Aí o que é que tem? Deixa um pouco menor. É, essa distância aqui, né, o diâmetro é de 3 centímetros e a gente vai ter um piezômetro e um tubo de pitot acoplado aqui nesse tubo, né? Então, a gente poderia, aqui eu vou fazer o desenho do piezômetro. O desenho vai ficar fora de escala, tá, pessoal? Só para título de ilustração mesmo aqui para a gente interpretar melhor o nosso problema.
Vocês viram isso na aula passada, né? O que era o piezômetro, o que era um tubo de pitot. Piezômetro, na verdade, a gente já viu, né? Na primeira unidade, mas tubo de pitot vocês viram na aula passada, né? Deixa eu até em vermelho aqui para não confundir. Então isso aqui, pessoal, é um desenho esquemático aqui para a gente tentar mostrar o que é o tubo de pitot, né? E o nosso piezômetro. O tubo de pitot, ele é um tubo de estagnação, onde a gente vai ter aqui na entrada, né, um ponto de estagnação. Isso é uma informação importante para a gente poder resolver nosso problema. E a principal função dele, né, uma das funções dele, na verdade, é além da medição, né, da pressão de estagnação, ele é utilizado também para medição de velocidade, normalmente no centro do tubo, né? Então, considerem que isso aqui está no centro do nosso tubo. Vou colocar um pouco mais para cá para ficar mais fidedigno. Então, a gente vai ter um piezômetro aqui, que ele vai ter uma leitura de, de coluna d'água, né? Mais ou menos aqui, ó, de 30 centímetros. E o tubo de pitot, a leitura é um pouco maior, é de 35 centímetros. De novo, isso aqui não está em escala, tá certo? Só para a gente exemplificar. Aí, nossa situação. Isso aqui tem 30 centímetros, 3 centímetros de diâmetro. Essa altura aqui, ó, é de 35. Vamos chamar isso aqui, pessoal, de H2, tá certo? E aqui de D, igual a 3 centímetros. Aí aqui a gente tem que a gente vai chamar de H1, que vale 30 centímetros. Aí a gente vai ter água que está escoando aqui nessa tubulação, certo? Vou pegar esse desenho, colocar aqui para a gente poder trabalhar com ele melhor. Aí é o seguinte, pessoal. O problema ele está interessado em saber justamente a, a velocidade do escoamento, né? E aí, de novo, quando a gente fala em calcular a velocidade, uma das coisas que vem na nossa cabeça quando está resolvendo o problema é querer utilizar a conservação da massa, né? Porque a gente vai ter a vazão de entrada e a vazão de saída. Só que nesse caso, a gente tem um tubo com a seção
constante, né? Então a velocidade é a mesma ao longo desse escoamento todo aí, considerando que isso seja uma tubulação de diâmetro constante. E a gente tem dois instrumentos de medição de pressão, né? Um, um piezômetro, basicamente vai medir a pressão estática o estado do fluido, e o tubo de Pitot para medir a pressão de estagnação, né? O tubo de Pitot ele é utilizado para medir justamente medir a velocidade do escoamento. Então, como a gente tem dois instrumentos de medição de pressão, basicamente, a outra alternativa que a gente tem é utilizar a equação de Bernoulli. Por que a equação de Bernoulli? Primeiro, ela correlaciona velocidade e pressão. Ah, professor, mas a gente tem também conservação do momento. Concordo com vocês, a gente tem conservação do momento. Só que, do mesmo jeito que a gente for para conservação do momento, algumas informações nós não temos, que é o caso justamente das reações, né? A gente não sabe como é que é a situação, o panorama geral dessa questão. Por isso, se torna mais simples a utilização da equação de Bernoulli, né? Essa que a gente já viu anteriormente, que é essa daqui. E aí, para a gente poder trabalhar com a equação de Bernoulli, que a gente tem uma constante, né? Os dois lados da equação, né, essa igualdade, a gente precisa selecionar dois pontos, né? E aí, que pontos são esses, né, que a gente seleciona? Os melhores pontos que a gente pode selecionar num caso de tubulação são os pontos centrais e pontos colineares, né? Então, esse ponto aqui logo abaixo do piezômetro, porque aí a gente mede essa pressão, já que a gente conhece essa altura, e o ponto na entrada do tubo de Pitot, o nosso tubo de estagnação. E aí, mais uma vez, esse ponto no tubo de Pitot, na entrada, ele é importante porque aqui a gente tem um ponto de estagnação. Eu pergunto para vocês, quando a gente fala em estagnação, o que é que a gente, primeira coisa que a gente pensa quando se fala em estagnação? O que é que vocês imaginam? Velocidade zero. Velocidade zero. Então aqui a gente já tem informação dessa velocidade. Consequentemente, a nossa última incógnita que vai ficar no nosso problema é justamente a velocidade do escoamento, né? Que vai ser o nosso P1 em relação ao nosso ponto 1. Então, aqui a gente vai ter nosso ponto 1, que é esse ponto central, e o outro ponto é o ponto aqui de estagnação que a gente vai chamar de ponto zero. E nesse ponto zero é ponto de estagnação. Nesse nosso problema, olha o que a gente tem. Os pontos são colineares, né? O ponto 1 com o ponto zero, então eles estão na mesma altura. Indica que essa altura aqui é igual a essa. Por isso, se anulam. Tudo certo, pessoal? Alguma dúvida em relação a isso? Anular esses pontos? Professor, eu só não entendi muito bem essa questão do ponto de estagnação da velocidade C zero. É porque assim, o tubo de Pitot ou o tubo de estagnação, dependendo de como o problema fala, ele é um tubo que é colocado na tubulação e ele tem um diâmetro muito pequeno. E aí, quando o fluido está escoando, parte do fluido vai contornar, né, durante o escoamento. Só que instantaneamente, por ter esse diâmetro muito pequenininho, instantaneamente a velocidade de entrada aí é zero. Aí depois o fluido passa por dentro desse tubo e sobe aqui até o nosso manômetro, né? Por isso que ele faz essa leitura. Mas instantaneamente na entrada, essa velocidade é considerada uma velocidade nula, tá certo? Porque é uma velocidade Tá, muito baixa. Aí tá certo. a gente anula essa velocidade aqui na entrada. Então, quando eu tenho um piezômetro, eu posso sempre considerar isso? Não, isso aqui é o tubo de Pitot, o piezômetro é só isso aqui. Só essa parte. Sim. Não, desculpa, quando eu tenho um tubo de Pitot, então eu posso sempre considerar a velocidade de Pode, entrada igual a zero, tá? pode. Tomar cuidado na escolha desse ponto, tá? A entrada é exatamente aqui, na entrada do tubo. Se eu colocasse esse ponto aqui, por exemplo, aqui a gente não ia chegar a lugar nenhum, porque
nem a gente conhecia a velocidade, nem a gente tem informação dessa pressão, porque não existe um medidor de pressão aqui, entendeu? Por isso que a ideia é aquela coisa, a gente colocar o nosso ponto onde a gente tem informação, né? Que a gente tenha mais informações. Nesse caso aqui, a gente tem informação tanto da velocidade, como a gente tem informação da pressão, já que a gente conhece a altura aqui, né? Dessa coluna. Tá certo? Tá certo, entendi. Obrigado. Nada. E aí, pessoal, voltando para cá, ó, se a gente isolar a nossa velocidade, eu não sei se essa equação foi mostrada para vocês no slide, as- dependendo de como tem livro que já mostra, que é tabelado, mas enfim, a gente chega na dedução dessa equação do cálculo da velocidade central em um tubo, através do tubo de Pitot, dessa forma, porque a gente tem, desde que a gente conheça essa pressão, né? Vale a pena comentar sobre isso. Se a gente isolar V1 aqui, a nossa equação vai ficar P1 menos P0, tudo isso sobre ρ, e aqui vezes 2. Concordam? Concordam, pessoal? Isolando o V1 aqui, a nossa equação. E aí, olha aqui. É, aqui basicamente a gente tinha dois caminhos, pessoal. Calcular essas pressões separadamente, tá? Ou a gente substituir as equações dessas pressões dentro dessa nossa raiz aqui, dessa nossa expressão. Que é o que a gente vai fazer, para mostrar uma coisa interessante aqui. Notem que essa pressão a gente vai calcular da forma que a gente aprendeu lá na primeira unidade. O GH, né? É uma das formas da gente calcular a pressão. A gente tem a massa, tem um fluido, massa específica, temos a altura, então a gente consegue calcular a, a nossa pressão. Concordam? Professor, Oi. ali seria P0 menos P1, não? Isso, é verdade. Ia corrigir isso agora, obrigado. É P0 menos P1. Obrigado pelo comentário. Então é o seguinte, pessoal. Para a gente calcular, de novo aqui, recapitulando. A pressão a gente pode calcular, né, através de ρ g h, aquilo que a gente já aprendeu a fazer lá na primeira unidade. Então essa pressão de estagnação, ela vai ser o quê? O ρ, nesse caso, é o ρ do fluido, certo? Por isso que eu não estou fazendo distinção nenhuma aqui do ρ. Diferente dessa questão aqui, ó. Nessa questão a gente tinha dois fluidos, o ar e água. Então apareceu os dois aqui, o ρ da água e o ρ do ar. É importante verificar isso. Vezes a gravidade, vezes a altura, né? Só que a altura que a gente tem no caso de P0 vai ser o quê? Considerando que isso aqui está no centro, a gente vai ter T sobre 2, né? Que é o raio dessa tubulação, mais H2. Concordam comigo? Vou até colocar R aqui. Esse Rzão é igual a D sobre 2. Só para a gente saber. Então a altura vai ser R mais H2. Essa é a nossa altura do tubo daqui do tubo de Pitot para a gente calcular essa pressão. Já P1, a gente vai ter a mesma coisa, ρ vezes G, vezes a altura, né? Onde a altura vai ser também o R mais H1. Tudo bem até aqui, pessoal? Isso aqui eu estou só fazendo para simplificar essa equação com vocês, mas a partir daqui a gente já teria a nossa resposta, desde que a gente calcule separadamente essas pressões. Pode ser substituído aqui direto, mas se a gente fosse expandir essa formulação, a gente ia chegar nessa resposta aqui.
Qualquer dúvida, podem comentar, tá, pessoal? Ó, e aqui a gente tem que essa massa específica ela é comum nos dois termos, né? Então, pode tirar aqui. Tanto a massa específica como a gravidade. Elas são comuns, esses dois termos da nossa expressão. Então, a gente fica com 2 ρg vezes. Aí aqui vai ficar simplesmente R mais H2, né? Menos R. E aqui fica menos H1. Com isso, a nossa expressão se reduz quando a gente tem o mesmo fluido, é importante ressaltar, a simplesmente 2 vezes G H2 menos H1. Então aqui, para a gente calcular essa velocidade, a gente iria precisar basicamente, sabendo só as alturas, desde que a gente tenha o mesmo fluido, já que essa massa específica é igual a essa, a gente só precisa saber a diferença de altura. Alguns problemas, inclusive, pessoal, eles não informam essas alturas como esse problema aqui informou. Às vezes ele só informa o diferencial, que é a diferença do H2 e H1, porque é efetivamente o que a gente precisa para calcular essa velocidade, ok? Professor, essa aí é tipo aquela equação de cinemática, né? Da velocidade. É, bem parecido. Parece aquela equação de Torricelli. Bem parecido. Só que aqui, pessoal, isso aqui é uma simplificação, tá? Que eu fiz aqui, a gente veio fazendo passo a passo até chegar nisso. Se vocês quiserem, por exemplo, calcular essa pressão, esse P0 aqui separadamente, calcula e depois substitui o valor. Normalmente eu faço isso, para não ter problema de errar a simplificação. É uma coisa que eu costumava errar bastante nas minhas avaliações. Então, caso vocês queiram fazer esse cálculo separadamente, depois, quem sabe, conferir aí, vocês vão chegar nessa resposta. Calcula aqui, de forma separada e substitui nessa expressão. Por que que essa expressão aqui não é tabelada, pessoal? Isso aqui não é tabelado justamente porque em algumas situações nós temos aqui, ó, dois fluidos envolvidos. Um fluido no escoamento e um fluido manométrico. Normalmente a gente tem isso. Por isso que essas expressões elas não são tabeladas, tá certo? A gente precisa chegar nessa dedução aqui para poder fazer o cálculo. Isso aqui, inclusive, eu já vi em semestres anteriores, os alunos queriam resolver uma questão tipo essa só utilizando essa fórmula. Era uma fórmula que fazia muito durante os exercícios. Chegava na prova, calculava a velocidade, pegava a diferença de altura, multiplicava por 2 vezes g e tirava a raiz. Só que aqui tinha água, por exemplo, e aqui óleo ou gasolina ou qualquer outro fluido que influencie no cálculo dessa pressão. Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, tá bom? Só prestar atenção nas variáveis para a gente não ter problema. Tudo certo, pessoal? Tudo. Pessoal, só uma coisa que eu esqueci de comentar em relação ao uso da equação de Bernoulli, né? Como vocês viram, essa equação é uma equação bem versátil, né? Utilizada aqui na nossa disciplina, em alguns outros pontos também, e a gente usa bastante ela em mecânica dos fluidos, só que a gente, como vocês viram, essa questão, essa expressão, essa equação, ela tem restrições, né, para ser usada. As restrições, vocês lembram quais são? Regime permanente, fluido incompressível, Fluido incompressível, regime permanente. e uma das principais que é a o escoamento ele tem que ser sem perda, um escoamento sem atrito, tá certo?
é como se fosse um escoamento ideal, né? Alguns livros, inclusive, colocam um tópico lá do capítulo de Bernoulli, considera como um escoamento sem viscosidade e tal. Só que na realidade a gente sabe que os fluidos apresentam viscosidade, né? E aí acaba que a gente tem que tomar cuidado quando a gente faz o uso dessa expressão de Bernoulli. Por mais que ela seja versátil, a gente tem que tomar cuidado e respeitar o seu uso. Na terceira unidade, a gente vai estudar a perda de carga. Vocês vão ver que a equação de perda de carga é bem parecida com a equação de Bernoulli, com a diferença que a equação de perda de carga ela contempla as perdas do nosso problema, o que Bernoulli não não contempla, mas sim é uma equação muito boa e que a gente utiliza em muitos casos que a gente consegue fazer simplificações, tá certo, pessoal? Queria chamar a atenção para esse detalhe, para a gente não sair achando que a gente consegue acabar resolver tudo com essa expressão aqui. Eu vou sair aqui do modo de apresentação, pessoal, rapidinho, só para abrir outro outro documento e não travar tudo aqui, já que fica lento por conta da apresentação e da gravação. Salvar logo em PDF para colocar no CH para vocês. Aí eu coloco atualizado esse arquivo. A gente vai fazer mais uma questão aqui que misture um pouco conservação do momento com conservação de Bernoulli, ou, desculpa, com a equação de Bernoulli. Vou olhar o questionário aqui para ver se não tem alguma. Sim, pessoal, vocês viram que saiu a nota, né? Nota da prova. Se vocês tiverem algum comentário, pessoal, em fazer em relação à prova, podem fazer, tá? Ah, professor, eu quero fazer ficha de prova, alguma coisa desse tipo, a gente agenda e marca para fazer isso daí, tá bom? Ó, pessoal, tem uma questão aqui que eu gosto muito, que envolve Bernoulli, e a gente pensa que é de manometria, mas não é. Vou fazer aqui com vocês rapidamente. É o seguinte, pessoal, essa questão aqui eu costumo fazer ela nas minhas aulas de revisão do semestre normal, né? Que a gente tem aula presencial. E aqui tem algumas questões de Navier-Stokes, mas é um assunto que a gente vai estudar ainda. Tem essa questão, mas eu acho que está na lista de vocês também, é uma questão boa para fazer, que envolve o escoamento na vertical, aí vai ter o peso envolvido, enfim. É uma questão bem boa para trabalhar. E essa questão aqui que a gente trabalha um pouco com Bernoulli, que é que a gente vai fazer agora. Desculpa. É o seguinte, a água sai de um bocal a pressão atmosférica, então o que é que tem, né? Aqui na saída desse bocal é esse nosso dispositivo aqui, já aqui a gente tem, já está aberto, está saindo a pressão atmosférica.
Aí se a velocidade 2, né, a velocidade aqui da seção 2 é de 8 metros por segundo e o atrito é desprezado, ou seja, um escoamento que a gente pode considerar sem perdas, isso aqui já é uma deixa, né, que a gente pode utilizar a equação de Bernoulli e provavelmente vai utilizar. Qual é a força axial no flange, né? Força axial, pessoal, é a força que atua no sentido do eixo aqui, né? No sentido de simetria do nosso eixo, que é, nesse caso, o nosso RX, necessária para manter o bocal fixado ao tubo. Então vamos lá. Tá aqui nosso. A gente tem uma tubulação, né? Tem uma saída aqui de um manômetro. E aqui ele é acoplado, tem um flange que liga esse bocal à tubulação. E aí, o que é que a gente tem de informação? Lembrando sempre daquele que a gente já conversou, anotar o que é que o problema nos dá de informação, tá, pessoal? No caso aqui, a gente tem a velocidade 2. A gente sabe que o fluido é água. Nós conhecemos as áreas, né? Porque a gente sabe os diâmetros. E só. Né? Não tem mais muito o que falar, não. E está sendo pedido a força de reação, né? Do que está atuando no flange. Então a gente já sabe que vai ter que utilizar da equação de conservação do momento linear. Vou aproveitar aqui um PowerPoint para pegar a equação. E a gente sabe também que quando a gente utiliza essa equação, a gente vai precisar, né, das forças devido à pressão. A gente sabe aqui que nesse caso, como aqui está aberto para pressão, para um ambiente, né, já está saindo com a pressão atmosférica. Essa pressão aqui, a gente, quando trabalha com manométrica, a gente sabe que é zero, né? Mas aqui a gente vai apresentar uma pressão diferente. A nossa pressão manométrica aqui vai ser diferente dessa, vai ser uma pressão maior. Então a gente precisa levar em consideração essa pressão. Eu pergunto a vocês como é que a gente pode calcular essa pressão da seção 1 aqui. Alguém pode dar uma sugestão? E aí, pessoal? Alguma sugestão de como a gente pode calcular essa Professor, pressão na seção 1? não dá para calcular com a fórmula normal não da pressão? Qual a fórmula normal da pressão? Rho GH? O GH, é. Até pode, mas a gente sabe que fluido é esse? Ah, é porque tem outro fluido aí embaixo, né? Verdade. A gente nem sabe que fluido é esse, nem sabe quanto é essa altura. Ah, professor, por que que o problema colocou isso daí? Não sei. Talvez para tentar confundir, talvez. Não sei. Mas a gente não Professor, tem vai essa fazer daquele informação. jeito que calcula a pressão manométrica, é isso? Não. Do jeito da manometria, você está dizendo? É. Por manometria é exatamente isso. A gente não tem como calcular porque a gente não sabe o que é que tem aqui nesse manômetro. A Ah, gente tá, não sabe entendi. que fluido é esse aqui que está em preto. Ah, professor, vamos considerar mercúrio. Porque geralmente é assim, é mercúrio. A gente não pode fazer essas suposições, tá? Nem a gente sabe quanto é essa altura. Ah, professor, mas a gente pode pegar uma régua, medir aqui 4 centímetros e ver aqui quanto é que dá. De novo, a gente não pode fazer isso, porque isso aqui pode estar fora de escala, certo? Então, isso aqui está simplesmente para o Professor, problema ter um mas se manômetro, mas a gente tivesse, tem a outros gente caminhos. podia usar a manometria, né? Porque tem Poderia, uma questão no questionário que é um pouco semelhante a essa, sendo que a gente poderia. sabe que fluido é esse e sabe também essa alturazinha. Pode sim, pode sim. Essa Tá questão, certo. pessoal, não colocou essa informação aqui, né? Justamente para a gente recorrer à equação de Bernoulli, que eu acabei de perceber que eu abri o slide errado. Para a gente poder recorrer à equação de Bernoulli e utilizar aqui para calcular a pressão, né? Afinal, a equação de Bernoulli ela correlaciona velocidade e pressão.
Então, se a gente tem velocidade, a gente pode encontrar a pressão, como a gente já comentou. Então, tá aqui a nossa expressão, né, de Bernoulli. Antes disso, vamos anotar as nossas considerações que o problema deu, né? Primeiro problema diz que a gente tem água, né? Então, fluido incompressível. A gente tem um regime permanente. A gente também tem um escoamento sem atrito. Isso aqui por si só, a gente vai ter uma deixa aqui para poder utilizar a equação de Bernoulli, tá certo? E a gente também pode considerar, né, um escoamento uniforme. Alguém ainda tem alguma dúvida, pessoal, a respeito dessas considerações que a gente faz? Tá aqui nossa equação de Bernoulli. Então vamos lá, pessoal. Por que que a gente vai utilizar a equação de Bernoulli, né? A gente poderia utilizar a manometria se a gente conhecesse essa informação aqui. Mas aí a gente não vai utilizar, né? Porque a gente não tem essa informação do fluido, nem muito menos dessa altura. Então, Bernoulli é uma alternativa para a gente. E, de novo, o que é que a gente precisa para utilizar a equação de Bernoulli, né? Nós precisamos selecionar dois pontos. E os pontos que a gente pode selecionar é justamente o ponto na seção 1, porque a gente quer a pressão nesse ponto, né? Vou até colocar aqui perto do flange para ficar uma exemplificação melhor ainda. Então, a pressão no ponto 1 e uma pressão aqui, ó, onde a gente também tem informação, que é no ponto 2. E o que é que a gente tem de informação nesse ponto 2? Velocidade, área, e pressão, que é a pressão atmosférica. Tá certo, pessoal? Ligando aqui os pontos, ó. Considerando que são pontos colineares, a gente tem basicamente essa situação. Nosso ponto 1 e o nosso ponto 2. Com isso, com esses pontos colineares, a gente vai ter, ó, as alturas são iguais, né? Z1 igual a Z2. E também, pessoal, a pressão de 2 é a pressão atmosférica. Então a gente pode anular isso daqui. Por que a gente vai anular? Porque a gente está interessado na pressão manométrica, que é efetivamente a pressão que a gente usa para fazer o cálculo lá da nossa reação. Ah, professor, eu fiz a conta, eu considerei a pressão atmosférica. Tem problema? Não, porque você vai estar calculando a pressão absoluta. Mas, na hora de fazer o cálculo da a força, tem que ser descontada o valor da pressão atmosférica. Então, de certa forma, esse valor aqui ia ser desprezado de toda forma, né? Porque vai ser diminuído. Então, por que não calcular efetivamente logo a força, a pressão manométrica aqui, tá certo? Então, sempre que vocês puderem calcular logo a pressão atmosférica, é bom fazer isso. A não ser que o problema peça, calcula a pressão absoluta em tal ponto. Aí sim, a gente teria que fazer isso. Como não é o caso, né? A gente pode calcular diretamente a pressão manométrica aqui. E aí a gente vai chegar na seguinte equação, né? Que pressão, a pressão 1, acho até que eu já tenho ela pronta aqui. Tem. No caso aqui, pressão 1, indicar aqui que é a pressão manométrica, tá? Ela vai ser V2 menos V1 ao quadrado sobre 2, tudo isso multiplicado por ρ. Bom, V2 nós sabemos quanto é. E V1, como é que a gente pode encontrar? Sabendo que a gente tem um regime permanente. Sabendo que Conservação de massa. conservação da massa, né? Da conservação da massa, a gente vai ter que. Cadê?
a gente vai ter que V1 a 1 é igual a V2 a 2, né? Da conservação da massa. Que a gente tem um regime permanente. Com isso, o nosso V1, que é o que a gente está interessado, é igual a V2. Opa. Sobre a 1. Só que aqui, pessoal, a gente não tem o valor efetivo, né, da área. A gente tem os diâmetros. Então, fazendo uma substituição disso daí, no final das contas, a gente chega nessa simplificação, ó. Porque o π é um termo comum, né, no denominador e no numerador, assim como o 4, que vai ser dividido pela área, também é comum. Aí vai ficar só os diâmetros ao quadrado. Aqui a gente pode calcular a velocidade dessa forma aqui, tá certo? V1 é igual a V2 vezes D2 ao quadrado sobre D1 ao quadrado. Tudo bem aqui, pessoal? Até aqui? Podemos prosseguir com a solução? Pode ser. Então vamos lá. Então agora que a gente já calculou a pressão, né? E a velocidade, as velocidades envolvidas no nosso escoamento, a gente pode utilizar a nossa equação do fluxo da quantidade de movimento. Eu queria só fazer um parênteses, pessoal, com a questão lá do questionário, que eu acho que seja essa questão aqui. É isso? Marília, se puder me responder. Eu acho que seja essa questão. Não, não, acho que não é essa não, deixa eu só olhar, conferir. Ou uma muito parecida com essa. Mas é bem parecida com essa. É assim, você pode utilizar, tá? Aquela questão lá da manometria, desde que você saiba o fluido e consiga calcular a pressão e tudo tal. Só toma cuidado com o uso da equação de Bernoulli, tá? Porque lembra dessa restrição aqui, ó, sem atrito. Às vezes, quando a gente utiliza a equação de Bernoulli nesses problemas, dá uma diferença bem pequenininha, uma diferença bem sutil, mas que pode, como é uma questão objetiva, pode surtir efeito na tua resposta final, tá? Então, Professor, na verdade, ela é bem parecida com essa mesmo que você tá fazendo, porque, tipo, igual aquela outra que você mostrou, ela não tem, não, essa paredezinha e esse negócio, essa força, não. Sabe? Tá, deixa eu ver aqui o questionário, então, É a rapidamente. 23 do questionário. Que eu tava perguntando porque tem dizendo que é o mercúrio embaixo e também dá a alturazinha. Aham. Ah, essa daqui, Ah, né? essa daí, ó. Exatamente. Pronto. Aqui, beleza. Você utilizar o, a manometria para você calcula até o delta P aqui, né? Efetivamente, pode calcular direto o delta P, fica mais fácil. Mas só toma cuidado com o uso da equação de Bernoulli nesse caso, tá, Marília? Porque na teoria aqui não está sendo dito que o atrito é desprezado, tá? Então, como tem informação suficiente para utilizar manometria, utiliza manometria, tá certo? Para não ter nenhum problema em relação ao gabarito, tá Tá bom? certo. Porque Uhum. pode ser que dê uma diferença, por mais que seja sutil, mas que dê uma diferença quando utilizado por Bernoulli, o cálculo dessas pressões. Já que a gente tem as velocidades e as áreas, aí a gente pode pensar em utilizar Bernoulli por ser mais simples do que manometria, mas pode dar uma diferença sutil no valor da pressão, tá certo? Só tomar um cuidado em Tá relação a isso certo. daí. Uhum. Então vamos voltar para cá, pessoal. Aqui de novo, a gente já fez o cálculo, né, da velocidade. E eu volto àquela tecla que a gente já conversou bastante, que é o nosso volume de controle, né? Dessa vez, nosso volume de controle, eu acho que ele vai ficar menos borrado, porque a figura é reta. Isso ajuda bastante. Ou não, né? Continua. O PowerPoint fica pegando as referências aqui.
Vamos fazendo um pincelzinho que para pensar que tá no quadro. Tá aqui nosso volume de controle. Ficou feio, né? Não tá perfeito, né? Mas a gente consegue entender melhor aqui essa situação. Deixa eu de outra cor, já que tá tudo. Então tá aí o nosso volume de controle. Nós já temos aí os vetores de velocidades, né? Eu não vou colocar para a gente não poluir mais ainda o desenho. Aí o que é que a gente tem mais? Professor, rapidinho. Oi. Naquela questão do questionário, o volume de controle seria diferente, né? Deixa aí, porque agora eu tenho que considerar, tipo, É um esse. pouquinho diferente, mas é É. bem parecido também. É um pouco diferente, mas é bem parecido. Você só precisa incluir aqui a pressão, né? A posição do manômetro, as duas posições do manômetro na entrada, que ele é interligado, né? O manômetro. Você interliga aí o manômetro e porque efetivamente você tem o cálculo da pressão naquele ponto, da entrada do volume de controle e na saída. Não ia surtir Certo. tanta diferença se você fizesse assim, não, sabe? Levando em consideração que a Uhum. distância é muito pequena, a variação de pressão também é muito pequena, mas na teoria, né? Mas poderia Tá ser feito certo. assim também. Não ia ter tanto problema, não, quanto a isso. Em termos de Tá. cálculo, né? Uhum. Obrigada. Nada. Aí aqui a nossa área, que aponta. A área aponta para onde, pessoal? Para fora ou para dentro? Para fora do volume de controle, né? Exato. A gente vai... Exato. A área apontando para fora. A gente vai ter aqui a força axial. Caso a força axial, falei para vocês que é comum a gente considerar essa força para a direita, certo? No sentido positivo. Vou colocar ela até aqui dentro, para não misturar com a pressão. E o que mais a gente tem de força, pessoal? Força devido à pressão, ela atua para dentro ou para fora do volume de controle? A força devido à pressão Acho que é para para dentro, cá né? ou para cá? Para dentro. Força de pressão, ela atua para dentro do volume de controle, independente do sentido de escoamento do fluido, tá certo? Força de pressão vai atuar para dentro. Então, basicamente a gente tem isso. Ah, professor, e o peso da tubulação e o peso de água? Nesse caso, pessoal, a gente não vai precisar levar em consideração o peso, porque a gente só está interessado em calcular a componente axial, que é o nosso RX. Se fosse pedida a componente vertical e fosse dada informação suficiente do peso, aí sim a gente teria que levar em consideração, tá certo? Como não é o caso, a gente simplifica. Aqui nosso RX. Professor, essa Oi. pressão 2 é zero por que mesmo? Aqui porque a gente quer calcular diretamente a pressão manométrica. Aqui, como é pressão atmosférica, no ponto 2, a gente despreza, tá certo? Ah, tá, entendi. Então, Rx, aqui o nosso A1, e aqui A2. E mais uma vez aqui a gente vai ter a força de pressão 1. A força devido à pressão, né? Então a gente vai olhar para a nossa equação. Nossa expressão do fluxo da quantidade da conservação do momento, desculpa, do momento linear. E aí a gente vem para nossa análise inicial da equação, né? Primeiro, escoamento permanente. Pressão essa integral aqui vai para zero.
já que as propriedades não variam no tempo. E a gente não tem forças de campo no eixo X. Então isso aqui também vai para zero. Tá? Lembrando, considerando, mais uma vez, que o eixo X seja nosso eixo horizontal, certo? É importante ressaltar. E aí nossa expressão vai se reduzir a isso aqui, né? Forças de superfície igual ao fluxo da quantidade de movimento. Força de superfície, analisando só esse termo. Quais são as forças de superfície envolvidas nesse problema, pessoal? Lembrando que as forças de superfície são forças devido à pressão e as forças de contato do fluido com a estrutura. Quais seriam aqui essas forças? Força de pressão e RX. Exato. A gente vai ter aqui o Rx, né? Que a gente considerou o Rx para a direita. Então aqui a gente vai colocar positivo. Por isso que é comum a gente colocar a reação para a direita, tá, pessoal? Para escrever aqui diretamente positivo. Ah, professor, eu coloquei para a esquerda. Aí tem que colocar o menos aqui. Tem que tomar cuidado com isso. E aí a gente vai ter a força de pressão. Nesse caso, a força de pressão ela está para a direita. Então também é uma pressão positiva. Vou escrever aqui força de pressão 1. Opa. Nosso F de P1x. Onde esse F de P1 é efetivamente a pressão 1, que a gente calculou, vezes a área 1, né? Onde a área 1 é dada pela seguinte expressão. Π deu 1 ao quadrado sobre 4. Aí, cuidado aqui, pessoal, com esse diâmetro, tá? Esse diâmetro é referente à área 1 porque é a pressão da área 1. E aqui é o diâmetro de 7 centímetros. Não confundir aqui com o diâmetro de 4 centímetros, certo? E agora, nossa expressão aqui do fluxo da quantidade de movimento. Quando a gente analisa esse fluxo, também separadamente, chegar numa expressão muito parecida com essa, que a gente já escreveu várias e várias vezes, mas é importante a gente sempre reescrever e tomar nota de cada termo que a gente tem aqui. Primeiro, componente do vetor velocidade em x na superfície 1, vezes a massa específica, vezes o produto escalar entre o vetor velocidade e a área. Esse produto escalar é negativo ou positivo, pessoal? Na superfície 1, na superfície de controle 1. Negativo. É negativo porque a gente tem esses dois vetores, é uma multiplicação de dois vetores em sentidos opostos, tá? Então esse produto escalar é negativo. Normalmente na entrada a gente tem essa situação, já que na entrada de fluido, já que o vetor velocidade vai ser para dentro e a área sempre aponta para fora do volume de controle. Mais o 2 vezes ρ vezes V2 vezes A2. Isso aqui nosso 1. Aqui eu não escrevi, a gente não fez aquela tomou nota aqui do quanto que é as componentes, mas a gente resolve agora. Quanto é que vale a componente x da velocidade 1? V1. É o próprio V1, né? E positivo porque também está para a direita. E quanto que vale a componente x da velocidade 2? V2. O próprio V2. Ah, professor, mas teve uma questão que o senhor fez que o V2 era negativo. Por que que era negativo? Porque estava para a esquerda, tá? O vetor velocidade. É importante prestar atenção para onde está apontando esses vetores de velocidade. Então a gente chega nessa expressão, consequentemente, a nossa reação de x, que é o que a gente está interessado em calcular, voltando tudo aqui para a nossa expressão principal, fica isso aqui menos isso daqui. Aí a gente calcula
a reação efetivamente de X. Tá certo, pessoal? Alguma dúvida nessa questão? Tem algum comentário a fazer? Professor, pode repetir essa parte novo do RX aí, por favor? Isso aqui? Sim, Tá, aqui a gente fez o cálculo separado do que são as forças de superfície, tá? E do fluxo. Aí o que eu fiz foi voltar para essa equação principal. Para essa equação aqui, ó. Porque as forças de superfície vai ser Rx mais as forças de pressão e o fluxo da quantidade de movimento é toda essa expressão aqui. Aí, na verdade, a pressão ela passou para o outro lado da equação, né? Ficou negativo. certo, entendi agora. Tranquilo? Tranquilo. Mais algum Professor, comentário, pessoal? Oi. nessa força de pressão, a gente não usou a força da pressão 2 por causa que é zero, né? É, porque é a pressão atmosférica. É, Se fosse uma pressão diferente, que é o caso da questão do questionário, aí tem que ser levado em consideração. Se eu não me engano, a do questionário tem que ser levado em consideração. Ou eu estou enganado. Só conferir aqui para não ter falado besteira. Não, nessa questão aqui também a pressão 2 é a pressão atmosférica, então também aqui não precisa levar em consideração. Tudo certo, pessoal? Mais alguma dúvida em relação a essa questão? Eu vou colocar isso aqui no cigarro também, tá? Se vocês quiserem, depois, quando a gente estudar na Via Stokes, tentar fazer essas questões aqui, que a gente vai ver próxima semana, vocês ficam à vontade para fazer. Pessoal, eu queria só um feedback de vocês em relação a essa forma que a gente está fazendo as questões, para saber se está sendo bom do jeito que está sendo apresentado. Eu fazer com vocês na hora a questão, ou se vocês acham que seria melhor essas questões já estarem resolvidas e eu só ir comentando a solução. O que vocês acham melhor? Eu, particularmente, estou achando melhor assim, professor, porque eu funciono melhor vendo, sabe? Na Vendo. hora, né? Tá certo. É, Beleza. Era só para saber, porque às vezes não tá tão bom quanto a gente tá imaginando, mas que bom que tá surtindo legal, efeito. boy, mas tipo, um dia que é outro professor, acaba não entende nada. Mas aí a gente tem que ir se adaptando, né? porque quando já tem as resolução, fica muita informação, aí pode dar. Certo. Então, realmente, Leandro, o desenho ele toma tempo. O que eu vou tentar fazer vai ser o seguinte, pessoal. Principalmente na nossa aula de revisão, que a gente toma bastante tempo, principalmente nos desenhos, eu vou tentar deixar preparado já os desenhos. E aí, a parte do cálculo em si a gente vai fazendo devagar, tá bom? Para ver se fica mais dinâmico e a gente não fica tão parado durante a solução, mas de qualquer forma vamos resolver ao vivo, tá certo? Até o desenho já com os dados e tal, tudo já, né, esquematizado para só fazer a questão mesmo. Acho que fica bom Aham. e ganha mais tempo. Beleza, tranquilo. Então eu vou fazer isso para a gente poder caminhar de forma mais tranquila e ficar mais dinâmico a, a aula. Então, beleza, pessoal. Se vocês tiverem mais algum questionamento, alguma coisa, podem fazer. Eu vou colocar o PDF atualizado, tá? Da questão do Bernoulli, que já e dessa questão que a gente fez agora no CIGA. Se vocês quiserem dar uma estudada, eu vou colocar lá. Então, no mais, é, nossa aula de hoje foi essa, né? Então, boa noite a todos. A gente